Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Seja muito bem-vindo ao Swimcast, amante da natação. O episódio de hoje já vai começar. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. Olá, ouvintes da Swimcast. Esse é mais um episódio do nosso podcast voltado à natação e maratonas aquáticas, onde a gente vai ter o enorme prazer de conversar simplesmente com um medalhista olímpico, uma pessoa histórica aí da natação brasileira. Estou falando do Edivaldo Valério, que está falando com a gente. Edivaldo, faltam palavras para a gente do quão honrado a gente está de conversar com você. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, e dizer da minha satisfação em poder compartilhar um pouco da minha trajetória esportiva, né? Principalmente para mim aqui, que eu venho de um outro eixo, né? Eu sou daqui de Salvador, Bahia, e é legal a gente poder compartilhar um pouco da história que era tão improvável de acontecer, né? Um preto, pobre, da periferia de Salvador, e dentro de um esporte que relativamente ele é elitista, né, e predominantemente branco, e apesar da nossa população ser maioria negra, ainda assim, como é que um negro se coloca dentro de um esporte e atinge o sucesso, né? Ou seja, alcança uma medalha olímpica, se tornando assim um primeiro e único nadador negro do Brasil a ganhar uma medalha, né? Isso aí, então, legal poder compartilhar, poder contar essa história, uma história que já se passaram quase 20 anos já, né? Esse ano faz 20 anos que a gente ganhou uma medalha olímpica, mas enfim, é importante a gente poder contar essa história, porque a gente na verdade só está acostumado a ver ou assistir o sucesso, né? O cara que é primeiro, o cara que é segundo, o cara que é terceiro, que lugar, mas as pessoas acho que não têm ideia do quanto é difícil se tornar um cara campeão, principalmente para a gente aqui, né? Eu digo a gente, o pessoal do eixo aí Nordeste, né? Norte e Nordeste. A gente tem muita dificuldade aqui, que mais para frente a gente pode explanar sobre isso. Bom, Perfeito. Sensacional. Realmente é um prazer aí, a gente vai aprofundar aí em grandes coisas e mostrar qual foi a sua linda trajetória aí. Legal. Muito bacana essa iniciativa aí. Acaba ficando a história, né? E aí alguém pode se identificar, e principalmente aqui na Bahia, né? A gente tem pouca referência, né? A natação, nos últimos anos aí, ela vem revelando alguns atletas, né? E aí quem sabe alguém possa se identificar com a minha trajetória esportiva, né? Show. Vamos começar então justamente pelo que você citou, né, que foi uma trajetória improvável, né? Por que você começou a nadar, Edivaldo? O que te levou para as piscinas em primeiro lugar? Bom, vamos lá. Eu comecei a nadar muito cedo, comecei a nadar com 3 anos de idade, né? Ou seja, eu não tive poder de escolha, né? Eu fui colocado no esporte. Por quê? Porque eu tive problemas respiratórios, né? E o único esporte recomendado para uma criança de 3 anos, né, naquela época principalmente, era a natação. Então, meus pais me colocaram aí na natação. Claro, como eu falei, né, eu não tive poder de escolher. Eu fui colocado no esporte. E aí, ao longo dos anos, a gente foi tomando gosto pelo esporte, mas demorou muito.
eu fui muito tardio para aparecer para o cenário nacional. Mas o meu início foi assim também, né? E também porque meu pai foi desportista também, só que meu pai era aquele cara de nível médio, né? Aquele cara que ficava em oitavo, que ficava em 16º, 20º. E meu pai nunca teve resultados expressivos, né? E imagina lá naquela época, né? Um pai que tem um filho homem, ou seja, ele transfere logo automaticamente para o filho, e meu pai acabou transferindo para mim aquele sonho de ser o que ele não conseguiu ser enquanto atleta, né? Meu pai foi corredor de rua, meu pai foi karateca, meu pai jogava bola. Então, meu pai, apesar de ter tanta aptidão para o esporte, meu pai nunca teve resultados expressivos. Ele acabou transferindo para mim a figura esportiva que ele gostaria de ter sido. Então, desde cedo também fui muito cobrado, fui muito exigido. Eu tive, de fato, que me tornar um cara campeão, né? Pelo desejo lá de meu pai. E logo depois também eu fui tomando gosto pelo esporte, acabei gostando. Só que a rotina, para quem pratica esporte amador, a gente sabe o quanto é difícil, né? Ela não é fácil. As pessoas, como eu falei mais cedo, né? Elas só costumam ver o resultado final, né? O cara que fica em primeiro, segundo, terceiro. Mas para você chegar lá, você tem que abrir mão de muita coisa. E eu tive que abrir mão, principalmente da minha juventude e da minha adolescência, para me tornar um cara campeão. Mesmo não sendo o cara mais talentoso, mesmo não sendo o cara mais técnico, eu acabei tendo que é, é, diminuir esse abismo quanto aos concorrentes, treinando muito mais, né? Eu cheguei a treinar 3 vezes ao dia. Eu treinava 20 quilômetros por dia para competir prova de 50 e 100 metros. Então, eu treinei demais na minha carreira. E outra coisa que é legal até de falar, eu não sei de onde é que veio esse ditado que baiano é preguiçoso, né? Porque só pode ser uma piada mesmo, porque aqui a gente treinava de domingo a domingo. Eu treinava 20 quilômetros por dia, para competir prova de 100 metros. Eu cheguei a fazer provas aqui de maratona 4 em Salvador, né? Eu cheguei a fazer uma travessia aqui de 12 quilômetros. Então, eu treinei muito para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil. Para me manter também dentro do esporte, eu tive que contar com a ajuda de outras pessoas, né? De outros pais, de outros atletas. Enfim, é uma história muito longa que a gente talvez tenha bastante tempo aí para compartilhar essas histórias. Com certeza, a nossa ideia é falar de tudo aqui, porque falar só da medalha olímpica, né, que é o que geralmente a gente vê, é uma coisa, mas tem toda uma construção para chegar até lá, né? Eu achei uma notícia sobre você, em que você conta que seus pais te apoiavam bastante, né? Faziam rifa para conseguir dinheiro para custear algumas despesas de competição. Conta também do quão cedo você acordava para chegar na piscina. Você consegue contar para a gente um pouco como é que era essa sua rotina para conseguir treinar? Claro, claro, perfeitamente. Meus pais, eles nunca tiveram uma condição financeira privilegiada, né? Mas meu pai também sempre fez o possível e o impossível para me dar o mínimo de estrutura para que eu pudesse me tornar um cara campeão. Mas nem sempre isso era possível, né? Então, quando meu pai não conseguia me dar, os pais de outros atletas faziam, né? Muitas vezes eu viajei para participar de competições em outros estados, porque os pais de outros atletas faziam rifa para arrecadar dinheiro. Às vezes o dinheiro dava só para passagem e não dava para hospedagem. Então eu dormia escondido em alguns hotéis, né? Ou às vezes o dinheiro dava para hospedagem, mas não dava para passagem. Aí eu pegava carona com alguém, né? Então, tipo assim, a minha carreira foi baseada muito nisso, de meus pais sempre fazendo um esforço descomunal para me manter dentro do esporte, até pelo sonho que meu pai tinha, né? E esse esforço não tem como eu mensurar para você, mas foi um esforço descomunal, porque, como eu falei, meus pais não tinham condição financeira privilegiada,
E a natação, se você for observar, é um esporte relativamente caro, né? Tem custo aí com material, com acessórios, com viagens, com competições, com equipe multidisciplinar, enfim. E foi assim que eu fui me mantendo no esporte, né? Contando com a ajuda de um, com a ajuda de outro, os pais de outros atletas ajudando e colaborando. A minha rotina desde cedo também foi muito puxada, como eu falei mais cedo também. Eu cheguei a treinar 3 vezes ao dia, então muitas vezes eu acordava de madrugada, 4 horas lá da manhã, para pegar um ônibus para ir treinar. Aonde eu treinava, eu ficava longe, para aproximadamente 24 a 25 quilômetros da minha residência, então eu demorava quase 1 hora de ônibus para chegar ao local lá do treino. Eu treinava lá de madrugada, 5 horas lá da manhã, treinava até 6h30, saía correndo, tomava banho para ir para a escola, depois eu descansava um pouco e voltava para treinar à tarde. E essa rotina era quase que diária, né? Exceto aos sábados e domingos. Mas a gente treinava sábado e domingo também. E assim, é como eu falei, eu treinei muito. Eu treinei muito. Eu sempre fui um cara velocista, né? Ou seja, participando de provas rápidas, provas de 50 e 100 metros, no máximo 200 metros. Só que eu treinava, eu fazia um volume que era volume de fundista até maratonista, né? Um cara que treina 20 quilômetros por dia para competir uma prova de 100 metros, que você nada aproximadamente em 50 segundos, ou nadava lá naquela época em 50 segundos. Então, eu treinei muito, eu treinava 6 horas por dia, fora a parte de água, tinha a parte física, tinha a parte com os outros profissionais que faziam parte lá da equipe. Então, foi muito suado a medalha olímpica, né? Mas não foi fácil, como eu falei também mais cedo. Eu demorei para aparecer para o cenário nacional. Isso aí também a gente vai contar um pouco mais para frente, mas o início foi bem complicado, porque tinham diversos atletas muito melhores do que eu tecnicamente, inclusive de poder aquisitivo também muito melhor. Só que quando chegou na época de adolescência, eles tiveram que optar, né? Estudo ou esporte. Não tinha como conciliar naquela época. Até hoje ainda tem muita dificuldade de conciliar, né? Você não vê políticas de incentivo aqui das instituições de ensino aqui de terceiro grau com o esporte, né? Diferentemente de Estados Unidos, Austrália, esses países aí que são potências, né? Então eu tive sempre muita dificuldade de me manter dentro do esporte, mas também nunca fiquei me lamentando assim, sabe? Eu demorei para entender também isso, mas eu ia treinando e para me manter foi assim, contando com a ajuda de um, de outro, de pais de outros atletas, e foi assim que eu consegui chegar também. Então sou muito grato a essas pessoas que de certa forma colaboraram para que eu pudesse me manter dentro do esporte, né? Se não fosse essas pessoas, certamente eu já teria abandonado o esporte muito mais cedo e não teria me tornado medalhista olímpico. Divaldo, a gente sabe que ali, quando você ainda era criança, aos 6 anos mais ou menos de idade, você já começou a treinar com o Sérgio Silva, que foi seu treinador ali durante sua carreira. É, o que você lembra dessa época de ali, ainda mirim, petis, infantil, dos seus treinos? Você lembra como que já era a sua rotina ali, ainda de novinho? Lembro, sim. Sérgio, assim, até hoje a gente tem uma relação aqui de contato em Salvador, né? Sérgio, inclusive, já foi presidente aqui da Federação Baiana, foi meu professor lá na faculdade. Então, a gente tem uma relação. Claro que não como antes, porque antes era uma relação diária, né? Eu ficava mais tempo com o Sérgio do que em casa, por exemplo. Então, foi sempre uma relação de segundo pai. Eu vivi muita coisa e muitas descobertas com o Sérgio, né? Me descobri como homem no sentido de enfrentar as coisas sozinhos, ter responsabilidade, ter disciplina, ter comprometimento, me tornar um homem mesmo assim de verdade. Então, Sérgio, na verdade, o esporte me ensinou valores que eu devo muito a Sérgio, né? Essa questão de responsabilidade, de comprometimento, de pontualidade,
de até mesmo saber perder, saber ganhar, ter humildade. Então, eu lembro muita coisa assim, de Sérgio. Eu falei mais cedo que às vezes eu tinha dinheiro para pagar a passagem, mas não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Quando eu não tinha dinheiro para pagar a hospedagem, muitas vezes eu dormia escondido nesses hotéis. E quando eu dormia escondido nesses hotéis, eu dormia no quarto de Sérgio. Então, Sérgio muitas vezes cedia a cama dele e ele dormia no chão para que eu pudesse dormir na cama, para que eu pudesse ter uma boa noite de sono, para que eu pudesse, no dia seguinte, poder treinar, competir e ter resultados expressivos. Então, além disso, as tantas viagens que a gente já fez junto para outros países, as conquistas. Então, Sérgio também é um cara que tem uma participação muito importante na minha carreira como atleta, né? Legal. E em que momento que você começou a se destacar, que você começou a subir em pódio de campeonato brasileiro, que você viu que você era muito bom naquilo? Assim, aqui na Bahia, eu sempre acabei tendo resultados legais, assim, sabe? Eu era recordista baiano de categorias inferiores. Naquela época não era nem mirim petis. Não lembro como é que chamava naquela época. Já tem bastante tempo. Mas nas categorias aí de base, eu sempre bati recorde baiano. Eu gostava de participar das competições regionais, né? Aqui a gente chama de Norte e Nordeste. Então, eu acabava alcançando algumas marcas expressivas. Mas a primeira competição, eu participava de campeonatos brasileiros aí de categoria, mas ficava em segundo, em terceiro. Nunca fui campeão brasileiro de categoria, né? Fui vice-campeão brasileiro já, mas nunca fui campeão brasileiro. E a primeira vez que eu participei de um campeonato nacional mesmo, valendo, foi no Troféu Brasil, que aconteceu em 97, lá em Belo Horizonte. Esse Troféu Brasil foi seletiva para um campeonato mundial que aconteceu lá na Austrália. E foi aí que eu apareci. Em 97, eu apareci para o cenário nacional. Até então, eu era, vamos dizer assim, entre aspas, né, o cara, aqui na região Norte e Nordeste. Eu tinha recordes, marcas expressivas, marcas, inclusive, que até hoje perduram aí, ou seja, quase 20 anos aí de alguns recordes estabelecidos em campeonatos regionais. Mas para a questão nacional mesmo, foi em 97, quando eu nadei o Troféu Brasil em Belo Horizonte. Fui só para nadar os 100 metros livres e acabei ganhando a medalha lá de bronze. Quem ganhou na época foi o Xuxa, segundo lugar ficou o André Cordeiro e eu fiquei em terceiro. Foi a primeira vez também que Gustavo Borges ele não medalhou na prova de 100 metros em campeonatos nacionais. Foi justamente quando eu apareci. Eu ganhei o bronze, o Gustavo ficou em quarto, então foi legal também isso. Foi a primeira vez que o Gustavo Borges não medalhou numa prova de 100 metros no Troféu Brasil, em um campeonato nacional. Então aí eu acabei participando do meu primeiro campeonato mundial, foi minha primeira participação em seleção brasileira. No ano seguinte, em 98, lá na Austrália, nadamos essa final, nós ficamos em sétimo, se eu não me engano, no Campeonato Mundial de 98, mas eu fiquei muito nervoso, né? Minha primeira hora, até então eu era um nadador só de campeonato regional, no máximo campeonato brasileiro ali de categoria. Aí no primeiro Troféu Brasil que eu ganho a medalha de bronze, me classifico para o campeonato mundial e desse campeonato mundial assim, a primeira participação em seleção brasileira, não tinha como não ser diferente, né? O nervosismo aflorou assim, mas foi legal. Foi tudo muito rápido. Eu demorei para aparecer, mas quando eu apareci foi tudo muito intenso, sabe? Eu nadei o Campeonato Mundial em 98, que foi lá na Austrália. Eu participei do Campeonato Pan-Americano em 99 lá em Winnipeg. Eu fui como atleta reserva. E 2000 eu estava nadando Olimpíada. Então foi tudo muito rápido. Demorou para acontecer, mas quando aconteceu foi tudo com intensidade muito forte. Legal. Você falou que ganhou ali do Gustavo Borges nesse Troféu Brasil, né?
Você se lembra de assistir as Olimpíadas de 96? Você já tinha a Olimpíada como um sonho? Você tinha ele, o Xuxa, como referência, como ídolos ou outros? Não, legal contar essa história, sim. Naquela época eu tinha o Gustavo Borges e o Scherer, mas era mais o Gustavo, eu tinha o Gustavo como uma referência, né? E eu tenho uma história assim legal, porque eu tive a oportunidade até de lançar uma biografia e lancei um documentário até que eu relato isso, né? Em 96 eu estava sentado no sofá da minha casa assistindo os Jogos Olímpicos e eu vi Gustavo ganhar 2 medalhas olímpicas, né? E aí eu sentado no sofá, depois que ele nadou sem livre, eu falei, pô, eu quero estar nadando junto com esse cara. E até então eu era somente um nadador de regional, né? Um campeão norte-nordeste. Mas sabe aquela história assim de você estar assistindo o seu ídolo ganhar a medalha e você sonhar que pode estar com ele? Eu sentado, essa história é incrível. Eu estou sentado, assisti a prova dele toda, vi que ele ganhou a medalha, vi que ele foi para o pódio, e eu falando comigo, né? Poxa, eu quero estar nadando junto com esse cara. E é engraçado isso, porque em 96 eu não era nada, né? Não era ninguém, eu era apenas um campeão norte-nordeste, não tinha referência. Edvaldo Valério não era referência, né? Então, pô, 96, isso aconteceu, eu estava sentado assistindo o cara ganhar 2 medalhas. Naquela época você não tinha a tecnologia que você tem hoje aqui através do celular, né? Então, naquela época era mais jornais, revistas. Então, o que foi que eu fiz? Como eu estudava ainda em colégio, e aí eu peguei, dentre muitas fotos que saiu lá de Gustavo em jornais, eu recortei uma e coloquei na contracapa do meu caderno escolar, né? Para que toda vez que eu fosse para a escola, automaticamente eu teria que abrir meu caderno, né? E abrindo o meu caderno, eu iria ver a imagem lá de Gustavo. E todo dia eu me motivava, né? Poxa, não posso esquecer, eu quero estar nadando junto com esse cara. Eu sofri muito, eu não vou dizer bullying, né? Mas fui muito sacaneado na época de escola, né? Porque meus colegas sacaneavam muito, né? Ao invés de colocar uma foto lá de mulher pelada, alguma coisa nesse sentido, eu coloquei a foto de um homem na contracapa do meu caderno. Mas ninguém entendia o que eu queria com aquilo, né? Só eu sabia o que eu queria. Então, todos os dias que eu ia para a escola, eu me lembrava que eu queria estar nadando junto com o Gustavo. Então, durante um ano, eu fui me motivando diariamente, né? E até nos momentos mais difíceis, assim, quando estava cansado, quando eu não queria ir treinar, quando eu abria o caderno, eu me lembrava, opa, eu quero estar nadando junto com o Gustavo. Então, vamos lá, vamos nessa, não deixar a peteca cair, não. Então, durante um ano, eu me motivei. Isso foi legal demais, porque em 97 foi o que aconteceu, né? Eu fui para o Troféu Brasil, encontrei com o meu ídolo. Foi a primeira vez que por eu ter aparecido, foi a primeira vez que o Gustavo deixou de ganhar uma medalha no Troféu Brasil. Então, isso foi legal. Por isso que eu falo hoje em dia aonde eu passo, né? Eu desenvolvo algumas palestras aqui em Salvador, aqui na Bahia, e eu digo constantemente, vocês precisam ter referência, pessoal. Seja ela familiar, seja ela esportiva, seja ela espiritual, vocês precisam ter alguém como referência. Então, naquela época, a minha referência foi Gustavo. Ele me levou para um caminho assim de sucesso também. Eu me espelhava muito nele, eu assistia alguns vídeos, assistia todas as competições, eu sabia como é que ele dava abraçada, eu sabia como é que ele fazia a saída, eu sabia que ele respirava para o lado esquerdo, apesar de eu respirar para o lado direito, mas eu tentava ver movimentos para tentar me ajudar. Então, Gustavo Borges sempre foi uma referência para mim e me ajudou bastante nesses anos todos aí. Cara, legal demais, é emocionante, inclusive, escutar isso. E aí você teve lá essa oportunidade que você já citou de se classificar para o Mundial em 98, tirando, de certa forma, o Gustavo do pódio ali em 97. E o que foi para você esse Mundial de 98? Como foi você chegar lá e
saber que você estava nadando junto com o seu ídolo, né? Que você ia estar ali naquela competição que era um mundial, junto com o cara que era o seu ídolo e que te inspirou e te motivou a chegar ali, né? O que foi essa competição aí para você? Cara, assim, ao mesmo tempo que foi um sonho, foi assim, é, um divisor assim para mim, porque tipo, quando a gente viajou para a Austrália, por eu não eu ser fora do eixo, né? Querendo ou não, você acaba estabelecendo a turminha, né? E normalmente a seleção brasileira naquela época era predominantemente da região sul e sudeste ali, né? Mais sudeste até, Rio, São Paulo. Então, existia já uma turminha. E eu era um estranho ali naquele ninho, né? Eu vim de Salvador, eu não tinha amizade com quase ninguém. Então, tipo assim, durante a viagem toda, inclusive, eu fiquei muito recluso. Eu ficava dentro lá do meu quarto, eu não saía na hora que a galera saía para jantar. Eu esperava todo mundo jantar para depois eu ir. Depois que não tivesse mais ninguém, eu descia para jantar. Então, eu era muito tímido, fui muito recluso, mas acho que a experiência da prova foi muito legal para mim. Naquela época, em 98, foi a época que estava surgindo os trajes, né, tecnológicos. E foi também quando apareceu o Torp, né? O Torp apareceu nesse mesmo Mundial. Só que ele não teve os resultados que ele teve ao longo dos anos, né? Foi a primeira participação dele. Mas ele já foi campeão mundial, acho que com 14 anos. Foi a primeira medalha dele mundial, acho que 14 ou 16 anos. Mas, se eu não me engano, foi 14. Mas foi, naquela época estava surgindo os trajes tecnológicos, né? Tava surgindo o Aquablade. E de tão nervoso que eu estava, eu acabei nadando de sunga, né? Eu tinha uma espécie aqui de bigodinho, né? Eu não raspei o bigode, nadei lá de bigode. Meus amigos me sacaneavam, me sacanearam. Pô, cara, se raspa, cara, para nadar. Não, vou nadar do jeito que eu sou, rústico, né? Bruto. Então, naquela época eu já fazia raspagem e eu não me raspei. Eu nadei lá de bigode, nadei de sunga. Então, tipo assim, foi um divisor nesse sentido. Uma descoberta da questão de seleção brasileira, de poder sonhar mais alto, e foi um divisor também nesse sentido assim de quebrar o gelo, né? Pô, primeira competição internacional. Já a primeira competição internacional já nado uma final de campeonato mundial junto com o revezamento. Claro que não foi o resultado que a gente esperava, né? Nós ficamos em sétimo, mas valeu assim a experiência, a participação. Depois eu viajei para outros lugares também, foi legal. Essas etapas aí de Copa do Mundo, eu viajei muito. Então, para a primeira participação assim, eu achei que foi muito legal. Mas tiveram essas questões aí que eu pontuei, na questão lá do nervosismo, da ansiedade, de se descobrir também enquanto atleta de alta performance. Mas foi legal. Divaldo, eu pesquisando, estudando um pouquinho aí antes da gente falar aqui, eu encontrei uma matéria onde você comentava que na sua chegada nesse Mundial na Austrália, você sentiu algum tipo de preconceito, né? Onde parece que você foi barrado na alfândega, alguma coisa desse tipo. Queria confirmar isso com você, saber melhor dessa história. Mas isso acontecia não foi só dessa vez não. Isso acontecia quase corriqueiramente. Quando a gente viajava para países de outros lugares, isso acontecia frequentemente, tanto que a gente já usava uma tática também para tentar amenizar isso, né? Ou seja, nós íamos todos uniformizados, nós viajávamos uniformizados, até para mostrar que nós éramos uma delegação, um time, né? E ainda assim, sempre na alfândega quem era parado era eu, né? Os demais atletas sempre passavam, eu sempre tinha que abrir a mala, explicar item por item. Então, tipo assim, de certa forma, um preconceito, né? Porque, veja só, dentro da seleção só tinha eu lá de negro. E por que que eu era o único barrado, né? Por que que eu era o único que era solicitado a abertura lá da mala? Então, tipo assim, fora a questão dos olhares também, né? Muitas vezes
eu era olhado de cima a baixo, e na própria competição, aquele olhar, tipo assim, o cara falava assim, uma ideia de como o cara olhava, né? Não estou dizendo que ele falava, mas o que é que esse neguinho está fazendo aqui? Isso aqui não é o lugar dele. Então, um olhar com desconfiança, um olhar com desdenho. Então, esse preconceito sempre aconteceu. Mas eu volto a repetir, eu comecei a falar que eu nunca me prendi a essas questões, né? Mas também não era cego para não enxergar. Mas isso sempre aconteceu. Nos dias atuais, inclusive, vem acontecendo bastante, né? Mas é importante a gente realmente relatar que isso aconteceu, acontece nos dias atuais. A gente está aí vendo aí, né, recentemente algumas questões aí relacionadas a racismo, e é importante a gente falar sobre isso, mas eu nunca me vitimizei, né? Também não entendia, mas meu amigo, eu queria era nadar, eu queria era ser campeão, eu queria, se eu tinha alguma deficiência, eu treinava mais do que os outros, e foi assim que eu fui me mantendo dentro do esporte também. É muito legal esse tema, eu acho ele extremamente importante e ele é atual. Eu vejo isso como infelizmente. Hoje a gente está tendo algumas ações aí de esportista, esporte pela democracia, né? Eu não sei se você está acompanhando ou está de alguma forma ligado a esse tipo de coisa, né? O que que você acha desses movimentos que estão acontecendo hoje em dia? Né? Você acha que eles são positivos, apoia de alguma forma, né? Como você enxerga isso hoje? Cara, assim, eu não vou dizer que eu sou militante, mas acho que de fato é importante, sim, porque a, a gente está vendo casos aí recentemente aí na mídia que mostram uma discriminação e um preconceito de certa forma explícito, né? Isso acontece, mas é como eu falei. Se, outra coisa que é importante até falar, você pega vamos pegar aqui Salvador. Salvador tem uma incidência da população negra aqui de quase 80%. Quase 80% da população de Salvador é negra. Da Bahia é negra, né? 80%. Olha esse número, 80%. Por que que a gente não conseguiu revelar um outro Edivaldo Valério diante de um número desse? Alguma coisa está errada, né? Não sei o que é, se é realmente somente preconceito, se é incentivo, se é apoio, se é estrutura, enfim. Mas alguma coisa tem aí. Em um número de 80% da população da Bahia ser negra e a gente não consegue revelar um outro Edivaldo Valério nesses anos todos, a gente tem que investigar. Aí você vai para o número aqui do Brasil. O Brasil, se você for olhar no cenário, a população negra e parda hoje é estimada em 55, quase 60% em negros e pardos. Por que que a gente não conseguiu revelar um outro Edivaldo Valério? Os Jogos Olímpicos, me desculpe aqui, eu não sei nem quantos anos existem os Jogos Olímpicos, 120, 124, quantos anos são? Me perdoem. Desde 1896, então tá certo, 124. 124. 124 anos, isso. Poxa, em 124 anos, a gente não consegue revelar um brasileiro também negro pardo, no universo de 220 milhões de habitantes, aproximadamente, né, que a gente tem hoje. 55 a 60% hoje da população é negra, ou seja, aproximadamente 120 milhões. A gente não consegue tornar um novo campeão negro, ou seja, alguma coisa está errada, né? Essas questões precisam ser debatidas. Eu não sei se é o próprio acesso ao esporte para o negro. Aqui em Salvador a gente tem um esporte que está muita evidência aqui, né? E também um esporte acaba sendo relativamente barato, não é tão caro quanto a natação, mas é o atletismo, a corrida de rua, né? Que talvez o cara treine sozinho até, o cara bota um tênis qualquer, vai correr e depois, futuramente, se algum olheiro estiver enxergando mesmo, ele vai e começa a corrigir técnicas passadas, enfim. Mas aqui eu percebo que há uma dificuldade também na questão do acesso para o negro ao esporte, né?
Então, é uma coisa que a gente precisa também rever muito. Outro dificultador, na minha opinião, é a questão de estudo também, né? A gente tem muita dificuldade também de conciliar o estudo com o esporte, o que dificulta para o negro também, já que ele vem de uma educação muito mais precária do que... Precária não é nem a palavra, mas só para se fazer entender, né? Do que o pessoal aí branco, né? Então, a gente precisa realmente discutir bastante essa questão. Ela não vai somente pela questão social, eu acho que racial, desculpe, ela vai mais também pela questão social, né? Tem muitos fatores também que influenciam nessa questão aí de preconceito também, né? Legal, Edivaldo. Importante você falar isso e, no fim, acho que é legal a gente falar até das coisas que você tem feito atualmente, né? Porque você é uma referência importante, né? E a gente sabe que é muito importante para as crianças olharem para quem está no topo e se reconhecerem, né? E eu até ia te perguntar isso, se você, quando você tinha o Gustavo Borges ali, claro, como ídolo, se você tinha algum negro na natação que te inspirava, né? A gente sabe, por exemplo, do Anthony Nest, que foi campeão olímpico ali do 100 borboleta, e se alguma vez alguém te falou alguma coisa do tipo que o negro não tinha espaço na natação, que a gente já ouviu histórias de gente que falava isso, né, porque os ossos seriam mais pesados e todo mundo sabe que isso é uma grande besteira. Você chegou a ouvir isso alguma vez? E isso, inclusive, foi muito massificado assim na minha época, né? Que o negro ele tem o osso um pouco mais pesado do que o branco e que isso relativamente para esse esporte seria um dificultador, né? Porque se você pensa, natação requer uma flutuabilidade boa, né? Ou seja, se o negro ele tem um osso mais pesado, certamente ele vai nadar mais embaixo da água, quando na verdade o ideal é que você nade um pouco acima da água para diminuir esse arrasto e esse atrito com a água. Então, durante muitos anos isso foi vendido para mim, né? Outra coisa também foi um comparativo com diversas outras modalidades. Você olha para o próprio atletismo, você vê uma predominância da raça negra, né? Você vê o boxe, tem uma predominância da raça negra. Você vê o basquete, predominância da raça negra. Você vê o próprio vôlei, uma predominância, de certa forma, da raça negra. Aí você vai para outros esportes, né? Natação, predominância da raça branca. O tênis, predominância da raça branca. Enfim, quando você vai ver, de fato, essas informações acabam sendo muito massificadas. E, para mim, isso foi muito massificado. Mas, volto a repetir, eu nunca fiquei preso a essas questões, né? Tanto racial, tanto social, quanto genética. Então, a única preocupação que eu tinha e sempre tive foi de treinar. Eu era um cão para treinar. Então, essas questões aí, eu não ficava preso a essas questões. Poxa, mas eu tenho um osso um pouco mais pesado, eu tenho que nadar mais. Não, esquece isso. Tem osso mais pesado? Bora, meu amigo. A gente vai diminuir esse abismo de uma outra forma. Vou ter que treinar mais saída, vou ter que melhorar meu fundamento, vou ter que melhorar minha técnica, enfim. Mas eu não vou desistir de nadar em função disso. Eu acho que eu fui uma resistência também muito a isso, né? Então, eu quebrei muitos conceitos que foram estabelecidos e só que eu achei também que essa conquista que eu tive iria ajudar a massificar um pouco mais o esporte no sentido da raça negra, né? Principalmente aqui na região norte-nordeste. Eu acho que isso aconteceu logo de imediato, assim, um ano após a conquista, mas depois isso voltou para aquela mesmice, né? Ou seja, é tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Perfeito. Voltando um pouco aqui agora para a parte da cronologia aqui da sua trajetória, um ano depois desse Mundial da Austrália, você foi para o PAN como reserva, né, no 4x100. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e como que... Imagino que naquele momento você já estava em busca ali da vaga para as Olimpíadas de 2000, né? Então, como que foi? Pô, foi legal demais. Foi outra situação que foi um divisor de águas na minha carreira, assim, sabe? Eu fui em 97, me classifiquei para participar do Campeonato Mundial, que aconteceu em 98.
legal, nadei, a gente ficou em sétimo. Aí depois acontece normalmente isso acontece muito, né? Quando o cara chega no sucesso, ele acaba se perdendo de certa forma, né? Achando que ele pode tudo, que ele já é o cara. Isso aconteceu muito comigo também. Mas assim, eu me encontrei muito rápido novamente, né? Eu comecei a viajar muito, eu comecei a ter patrocínios. Então, tipo assim, ficou aquela magia de estar com os ídolos. Então, eu fiquei muito tempo naquele oba-oba, né? E em 99 eu acabei indo para o Pan-Americano de Winnipeg, mas fui como atleta reserva. Nadei a eliminatória, né? E na final eu não participei, né? Porque eu fui como atleta reserva. Ou seja, na cereja do bolo eu não estava. Eu nadei a eliminatória, foi legal, ajudei ao revezamento a se classificar para nadar a final, mas na hora da cereja lá do bolo eu não pude participar. Então aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Aí eu também foi outra época que eu falei, poxa, eu quero estar nadando com os caras, pô. Eu não quero estar vindo só para torcer, para gritar, para incentivar. Eu quero estar na água, eu quero estar torcendo. Então, foi legal também ter ido para o Pan-Americano como atleta reserva. E logo na seletiva seguinte, porque naquela época você tinha 3 seletivas, né, até os Jogos Olímpicos. Não sei se nos dias atuais ainda é assim, mas naquela época existiam 3 até 4 seletivas, né? Então, logo depois, inclusive o Pan-Americano já estava valendo como seletiva para a Olimpíada. Só que como eu fui como reserva, não estava contando. E fui como reserva para nadar revezamento. Então não estava contando. Mas aquela galera que se classificou para nadar as provas individuais, os tempos já estavam valendo como índice. E aí, logo na seletiva seguinte aos Jogos Pan-Americanos, eu já fiz um tempo que praticamente me garantiu em Sydney, né? Eu já voltei treinando pra caramba, assim, sabe? Eu voltei com aquela fome de querer estar lá com os caras, sabe? Nadando na prova principal. Então, quando eu voltei lá do Pan-Americano, eu voltei treinando muito. E na seletiva seguinte, se eu não me engano, foi uns 3 ou 4 meses após o Pan-Americano, eu já tinha feito um tempo que praticamente me garantia, né? Porque naquela época, só quem tinha 49 segundos nos 100 metros era Xuxa e Gustavo. 49 naquela época era um temporal. Então, quando eu nadei a seletiva, eu acabei fazendo 49,9, né? Ou seja, o tempo mais próximo depois desse 49,9, que seria o quarto tempo, era 50,68, né? 50,68. Então, tipo assim, tinha uma diferença de aproximadamente 70 centésimos, que para 100 metros naquela época era praticamente uma garantia de que ninguém iria tomar a vaga. Ou seja, com a terceira vaga eu já estava. A primeira e segunda era de Gustavo e Xuxa, e a terceira vaga acabou sendo minha pelo tempo que eu estabeleci. Então, já na seletiva seguinte. Então, o Pan-Americano foi importante nesse sentido. A experiência de ter ido nadar como um atleta reserva foi legal. Me deu também um novo gás, me colocou lá no eixo, me colocou no lugar novamente para que eu pudesse brigar de uma forma muito mais feroz pela minha vaga. Tanto que, para os Jogos Olímpicos, a galera só se lembra que eu nadei o 4 por 100, né? Mas eu me classifiquei para nadar 3 provas lá na Olimpíada. Eu nadei o 4 por 100, nadei o 4 por 200 e nadei a prova individual de 50 livre. Então, essa questão de ter ido como atleta reserva no Pan-Americano só fez me ajudar. Ali nesse período, a gente vai chegar ali para se aprofundar as histórias do próprios jogos mesmo, mas como que eram seus treinos, assim? Você lembra de treinos que foram marcantes ali na sua preparação para Sydney, por exemplo? Porra, eu lembro de quase todos os treinos. É como eu te falei, assim, a gente treinava 20 quilômetros por dia. Era certo mesmo
nós fazermos toda semana, ou pelo menos um dia aqui na semana, ter uma série de 10 de 400 livre, ou 5 de 800, ou 3 de 1.500. Veja, um cara que nada 50 metros, fazer séries longas desse jeito, né? Muito aeróbico. Então, eu era um cara que tinha um aeróbico muito aflorado, assim. Então, por isso que eu nadava todas as provas. Eu nadava a prova de 50 metros a 1.500 metros, chegando até a nadar 200 medley. Eu já cheguei a fazer 16,36 nos 1.500 metros. Eu já cheguei a fazer 4 minutos e 2 nos 400. Eu já cheguei a fazer 8,38 nos 800 livre. Eu já cheguei a fazer 16,36 no 1.500. Já cheguei a fazer 2,8 nos 200 medley. Então, eu só não nadava estilo, né? Apesar de medley ter um mix aí de vários estilos, mas eu só não nadava a prova de 100 borboleta, de 100 costa, de 100 peito, mas cheguei a nadar até 200 medley, fazendo 2,8. Então, tipo assim, foram tempos que, se você for analisar, você for olhar, por exemplo, vamos falar para o César Cielo, por exemplo. Eu acho que ele não nada 200 medley para 2,8, nem nos dias atuais. Pode ser que eu esteja até errado, mas é difícil. Então, assim, eu era um cara que nadava tudo. Eu não sei se o Cezão nadava 1.500 para 16,36, né? Eu não sei. Eu não sei se o Cezão nada 400 livre para 4,2. Eu estou falando Cezão porque Cezão é a referência, né? É um dos últimos ídolos aí, ou é um dos maiores ídolos que a gente tem na natação, mas pode pegar qualquer outro atleta aí de velocidade aí que nada o 4 por 100 para ver se ele nada as provas que eu nadava naquela época. Então, eu fiz muitos treinos cavalares, 10 de 400, 20 de 200, 1 hora nadando direto com média de 1,5 na curta. Então, foram treinos realmente muito cavalos, assim. Mudou muito, né? Eu sou treinador e tudo mais. Os treinos para a galera dessas provas aí, completamente diferente disso. Eu cheguei a nadar muito também e nadava 50 sem peito. Era realmente muito diferente do que rola hoje. E ali nessa preparação toda ali, como que foi a reta final ali já pré-Olimpíada, para viajar para aclimatação, né? Como que tava aqueles últimos momentos de preparação aqui ainda no Brasil, no finalzinho? Não, assim, apesar de fazer muitos treinos cavalares, assim, eu gostava, sabe? Eu acho que isso também me dava muita confiança quando eu fazia uma série longa dessa e fazia bem, né? Pô, aí eu saía e pensava, pô, eu posso nadar agora sem livre, que eu não vou morrer no final. Então, tipo assim, de certa forma, esses treinos foram importantes também para minha confiança. É claro que muita coisa mudou, a natação também é outra, né? Aí entra muita coisa hoje, né? Naquela época, apesar de ter já uma equipe multidisciplinar, mas os recursos hoje são totalmente aqui diferentes, né? Até se você for olhar, até o próprio traje de competição hoje é totalmente diferente, né? Hoje você tem carbono em traje, né? Naquela época não tinha nada disso. Então, a natação de fato mudou. Mas também outra coisa, eu passei a entender um pouco mais sobre treinamento no final mais da minha carreira, né? Até então, tudo que mandava fazer, eu fazia. Mas fazia porque eu tinha muita confiança. Então, quando eu viajei para Sydney para fazer a aclimatação, eu era o primeiro a entrar na água e era sempre o último a sair da água. Isso, quem foi para lá pode até testemunhar. Então, tipo assim, eu treinei muito lá também. Assim, inclusive, a gente foi para um instituto lá, onde tinha uma piscina olímpica e uma piscina semiolímpica. Eu ia sempre para a piscina curta, né? Porque meu treinador entendia que eu não podia estar treinando junto com os caras, porque primeiro ia ter esse disparate muito grande, o pessoal fazendo uma coisa mais técnica e solta e eu rodando, né? Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E Sérgio também não queria que eu também ficasse muito de conversinha, né? Sérgio queria era trabalho, né? Era treino, era porrada.
era fazer média. Só que isso é o que eu estou dizendo, foi muito legal para mim, porque na Olimpíada eu nadei muito bem, nadei o 4 por 100 bem, nadei o 4 por 200 bem também. Só não foi tão bom o 50 livre, apesar também de eu ter ficado, se não me engano, eu fiquei em 20º nos 50 livre, na prova individual. Eu não me classifiquei para nadar a semifinal. Mas, assim, tudo que eu fiz foi bem legal, assim, bem intenso e valeu muito a pena. Legal. Bom, vamos falar então, né, desse revezamento, né, que foi ali no primeiro dia, deve ter sido, acho que a primeira prova que você nadou, né, o 50 livre costuma ser mais para o final dos jogos, e conta um pouco como que foi um dia antes da prova, né, como é que foi primeiro entrar na Vila Olímpica pela primeira vez, e como é que estava o seu nervosismo ali, porque vocês sabiam que tinham condições de ganhar a medalha, né, não foi uma surpresa, né? Foi, claro, um resultado muito bom, mas a expectativa de vocês era essa, né? Assim, a Olimpíada, você sabe que é o sonho para qualquer atleta, principalmente esporte que faz esporte amador, né? Eu não gosto nem muito de falar esporte amador, eu gosto de falar esporte olímpico. E aí a Olimpíada é o sonho para cada um, né? Então, o fato de eu estar lá, para mim, já era uma conquista, né? Um preto pobre da periferia de Salvador, sem perspectiva nenhuma dentro do esporte, tá chegando já na Olimpíada, né? Então, isso foi um marco extremamente importante. Para mim, isso já era uma conquista. Só que, quando eu saí de Salvador para ir para a Olimpíada, assim, tinham duas pessoas que estavam extremamente confiantes de que eu ia ganhar a medalha olímpica. Para mim, isso estava muito aflorado também. Uma pessoa era meu pai. Meu pai estava muito confiante de que eu, não sei como, não sei baseado em quê, meu pai estava confiante que eu ia ganhar a medalha. E outra pessoa que estava muito confiante era Sérgio, né, meu treinador. Então eu saí daqui já também com a perspectiva de ganhar medalha. Inclusive, meu patrocinador já tinha feito propaganda comigo, esperando ganhar a medalha. Então, tipo assim, estava tudo orquestrado para quando eu ganhar a medalha, soltar um comercial aqui comigo para poder ser vendido isso. E chegando lá, você sabe que participar de Jogos Olímpicos, como eu falei, é um sonho. Você encontra tudo com muita facilidade lá, né? Eu costumo falar, inclusive, nas palestras que eu ministro, que a Olimpíada é como se fosse uma Disneylândia, né? A partir do momento que você se classifica, você ganha um crachá lá. Esse crachá é como se fosse um cartão de crédito ilimitado, né? Você vai para a vila, você tem tudo do bom e do melhor. Você vai para o refeitório, você tem várias comidas de vários tipos, 100% gratuito. Você tem McDonald's lá, que você pode pegar quantos sanduíches quiser, batata, refrigerante, sorvete. Você tem um lugar lá de lazer que é com videogames de última geração. Você pode ficar o dia todo lá se você quiser. Então, tipo assim, e a minha sorte também foi que meu treinador foi comigo, né? Meu treinador, apesar, ele foi comigo porque, na verdade, eu estabeleci um índice técnico que permitia que ele fosse comigo. Então, isso me ajudou muito também a manter o foco, a me manter centrado, né? E aí eu não me permiti a cometer nenhum deslize, né? Mas eu estava bem confiante. Para nadar final, eu estava tão confiante, bem tranquilo, diferentemente até da minha primeira participação em campeonato mundial, né? Que foi em 98, que eu estava muito nervoso. Na Olimpíada, estava parecendo que quando eu subi lá no bloco, estava parecendo que eu ia nadar um campeonato baiano, né? De tão tranquilo que eu estava, né? Mas estava muito concentrado. Eu lembro, inclusive, que quando eu subi lá no bloco, isso o Sherry até conta, né? Que ele estava me gritando de assim, gritar mesmo. Vamos baiano! E eu não estava ouvindo, assim, de tão concentrado que eu estava. E aí, quando eu nadei a prova, quando eu toco na borda, o Xuxa já está ajoelhado, chorando, se emocionando, e me agradecendo, enfim. Porque quando eu pulei também, eu estava em quinto, né? E aí acabei ganhando duas posições, a gente acabou ganhando bronze. Não estava também
tudo desenhado e claro que a gente ia ganhar medalha, porque nós também demos sorte, porque naquela Olimpíada o Peter holandês, ele estava muito bem, né? Inclusive ele ganhou lá do Ian Thorpe, o 200 livre, e acho que ele ganhou o 200 livre, mas foi a primeira vez que ele fez 47 no 100 livre. Tanto que o recorde do 100 livre era do Popov, acho que era 48,21, e quem bateu esse recorde foi Michael Klein, abrindo o revezamento, fez 48,17. Mas assim, foi uma Olimpíada que o Peter estava voando e a Holanda acabou sendo desclassificada na eliminatória, né? Então, quando a gente voltou para a Vila, aí os 4 se juntaram, eu, Gustavo, Xuxa e o Jaime. Opa, agora dá, galera. Vamos para cima. Vamos acreditar. Nós também pegamos uma raia boa, né? A raia 2, uma raia bem que dá um campo visual legal. A gente pegou uma raia boa e acabou dando tudo certo, assim, sabe? Assim, essa sua narrativa falando da sua chegada, do Xuxa já lá, ajoelhado ali, emocionado para te receber, eu lembrei de uma coisa na época, porque eu vivi intensamente esses momentos aí, porque eu estava inserido na natação 1000%. E a gente falava assim que você não, na verdade, você passou os caras nos últimos 25 metros, se eu não me engano. A gente falava assim, cara, ele tirou força do azulejo. Da onde que ele tirou essa força no final? Era um negócio que a gente falava entre nós, os nadadores que estavam na torcida aqui no Brasil. Era um negócio muito legal. E como que foi a hora que você saiu da água? Porque eu sei que você saiu rápido dali da piscina para se juntar com o grupo ali. Você lembra o que pensou, se pensou? Como é que foi aquilo? Não, eu lembro de tudo, cara. Assim, apesar de se passar 20 anos, parece que é agora, né? Toda a narrativa que eu trago, parece que foi agora. Eu lembro de tudo. Eu lembro quando eu bati lá na borda, o Xuxa estava ajoelhado, chorando, me agradecendo, muito emocionado. Depois o Gustavo me puxa para cima e a gente se abraça os 4. A gente sai junto do deck. Aí já tem a questão de entrevistas e tal. Nós demos entrevistas emocionados. Ah, eu acabei sendo sorteado para fazer um antidoping, né? Eu não voltei junto para a Vila Olímpica com a turma, mas assim, quando eu cheguei lá e aí foi aquela festa, aquela algazarra, mas a única coisa que eu pensei na hora que a gente viu, só que tipo assim, quando eu toquei e aí há aquele momento lá de comemoração que é normal, mas eu fiquei muito apreensivo esperando dar um resultado oficial, mesmo lá no deck, porque vinha aquela apreensão, né? Será que alguém escapou? Será que alguém queimou? E aí depois que deu o resultado final, eu me lembrei muito e pensei muito, poxa, como é que meu pai deve estar lá agora, né? Então apesar de ter viajado, mas não com a pressão, que meu pai nunca fez pressão nesse sentido, né? Mas eu viajei tendo a certeza que meu pai acreditava muito que a gente fosse ganhar medalha. Então, quando a gente ganhou, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Poxa, como é que meu pai deve estar lá, cara? Cheio de orgulho, vibrando, torcendo, comemorando, falando com os amigos. Então, tipo assim, eu pensei essas coisas, mas pensei muito mais na família, pensei na questão de patrocínio, como é que ia ser a minha vida, e principalmente em Salvador, como eu falei para você, eu sempre fiquei numa região muito pouco privilegiada, né? Nesse sentido, de apoio, de incentivo, de estrutura mesmo, né? Apesar de ter ido para a Olimpíada, treinando e morando em Salvador, né? Ou seja, toda a minha preparação foi feita em Salvador. Eu não fui para outro estado e eu não fui para outro país. Foi até perguntado mais cedo, né? Sobre a questão aqui do negro, né? Depois que eu ganhei a medalha, eu tive a oportunidade de encontrar com o Anthony Nash, né? Ele me chamou uma certa vez para ir para a universidade que ele era o treinador, não me lembro qual agora, mas eu fui convidado pelo Anthony Nash, encontrei com ele em São Paulo
e ele me convidou para participar, para fazer parte lá da equipe dele. Eu não fui, né? Mais uma oportunidade que eu perdi aí na minha vida, né? Que eu poderia ter ido. Eu fiquei muito no si também, né? Era para eu ter ido era para eu ter feito uma carreira aqui diferenciada, né? Mas aí a gente vai entrar naquela questão do si. Se eu tivesse ido, talvez eu não tivesse me tornado o cara que eu sou hoje, né? Então, é muito questionável toda essa questão. Mas, enfim, foi nisso que eu pensei na hora que eu ganhei a medalha, em meus pais, como é que meu pai estaria, se estaria cheio de orgulho. Pensei na questão de apoio, de patrocínio, para eu ter mais tranquilidade para poder treinar. Foram essas questões. Ô, Bala, queria voltar ainda mais um pouquinho na medalha, né? Desculpa até a gente insistir nisso, mas é que putz, eu tinha 12 anos na época e eu lembro assim, como se fosse hoje, sabe? Da emoção que foi assistir essa prova. Então, dá até, dá até uma emoção de falar sobre isso, né? É, como é que foi o pódio, né? Vocês estavam ali com Ian Thorpe, Michael Klein na Austrália, em primeiro. Em segundo lugar, ali, os Estados Unidos, Gary Hall estava naquele time, o Anthony Irving. Uma pessoa que muita gente não sabe que estava ali também é o Jason Lesac, né? Que 8 anos depois Sim. fez aquele final de prova surreal contra a França. E vocês, né? Como é que foi subir ao pódio? Como é que é o momento antes ali, né? Medalhista olímpico a gente tem poucos. Conta pra gente como é que é o bastidor de ir até esse pódio. Assim, foi bem estranho até, porque foi a primeira vez que os Estados Unidos também perdeu o revezamento, né? A primeira vez que os Estados Unidos ficou com a prata, ou seja, a Austrália tirou a hegemonia da equipe americana. Então, os Estados Unidos estavam chorando, uma espécie de choro, né? Num clima meio tenso, meio ruim. A Austrália é eufórica e nós também eufóricos, né? Só os Estados Unidos que estavam um pouco destoado um pouco da euforia tanto nossa brasileira quanto dos australianos. Mas a gente estava fazendo muita festa. Eu lembro que no pódio, inclusive, eu quase sambo, porque quando a gente acabou a prova, a gente passou pelo corredor da parte de trás, que fica embaixo da arquibancada, e veio quase toda a equipe correndo também para abraçar a gente, né? Aquela equipe foi maravilhosa. Aquela equipe era um torcendo pelo outro mesmo, sabe? Não tinha vaidade, não tinha ego, era um torcendo pelo sucesso do outro. Então, quando a gente foi pelo corredor, veio a galera toda correndo para abraçar a gente, para comemorar, para mostrar felicidade. Então, quando eu fui para o pódio, o Luiz Lima, que hoje é deputado federal, ele fazia parte lá daquele grupo. Então, quando eu estava lá no pódio, ele sambou meio que de lado, eu quase sambo também lá no pódio. Então, assim, é o que eu falei também, né? É como se eu tivesse vivendo hoje, né? Apesar de ter se passado tanto tempo, é como se eu estivesse vivendo hoje aquela final olímpica, né? E o fato de você estar lá no pódio, vendo a bandeira brasileira, aquilo ali é demais, cara. Demais mesmo. É para poucos, assim. São sentimentos que só quem está lá realmente pode explicar, tá? Bom, sensacional, né? Você falando, eu revivo também esses momentos que eu lembro claramente, né? Mas com a sua narrativa espetacular. E eu lembro ali dessa Olimpíada, na época a gente tinha o Popov como um grande nadador, uma das maiores referências do mundo, né? Principalmente nas provas de 50 e 100 livre, né? E você acabou ali encontrando, cruzando com ele, estando ali na mesma competição, né? O que você achava dele? Porque é meio controverso o que as pessoas acham dele, né? Você teve a oportunidade de conversar ou de ter algum tipo de contato? Não, não tive, não. Assim, mas uma coisa que era muito claro para a gente assim que o Ian Thorpe era muito estrela naquela época. Primeiro, a Olimpíada foi na Austrália, né? E aí você tem um jovem promissor, promissor não, né? Que ele já era campeão mundial. Em 98 ele já havia sido campeão mundial. Então você vê um jovem já ídolo e já tinha aquela questão já de assédio mesmo, né? Então tudo era, ele já tinha já segurança.
Então, não era tão fácil o acesso ao torpe. Claro que a gente se cruzava lá na piscina, né? Principalmente na parte de aquecimento, mas o acesso até essas estrelas, o Popov também. O Popov, a gente tem uma história até legal, que quando a gente estava fazendo a aclimatação, nós fomos para uma cidade chamada Canberra, né? Aí foi que eu falei do instituto que a gente estava treinando, né? Onde tinha uma piscina de 50, uma piscina de 25. E o Popov também fez a aclimatação lá. Só que a gente só podia entrar no instituto depois que o Popov saísse. Ou seja, nós não tínhamos acesso a nem o treinamento que o Popov fazia. A gente não podia nem entrar para poder ver o treino. A gente tinha que esperar o Popov sair para poder ter acesso ao instituto. Então, tipo assim, naquela época já tinha essa questão de controle e de esconder o jogo, assim, de certa forma. Após a prova ali, teve uma intercorrência ali por causa de um traje, de uma marca, que rolou uma angústia ali, e aí depois teve até uma conversa com o Coraci, provavelmente, né? Queria que você contasse isso daí, mas pode contar à vontade, tá? Cara, assim, a Olimpíada, eu tive um patrocínio aqui em Salvador que foi bem legal esse patrocínio. Assim. Foi um patrocínio de médio e longo prazo. Foi um patrocínio que teve comigo aqui desde 96, ou seja, participou efetivamente da construção dessa medalha. E aí, quando eu fui para a Olimpíada, eu acabei nadando com um traje que tinha a marca do patrocínio. E todo mundo sabe que a Olimpíada é um evento que já tem seus patrocinadores, né? E que não é nada legal aproveitar a oportunidade de um espaço midiático como é a Olimpíada e promover um patrocínio particular, né? Então isso tem um controle muito grande, mas eu acabei nadando com o traje que tinha a marca lá do meu patrocinador. E se a equipe que ficou em quarto, que foi a Alemanha, tivesse percebido isso, entrasse com recurso, a gente corria risco seríssimo de perder a medalha. E aí ficou aquela apreensão, mas a Alemanha não entrou com recurso e a gente acabou voltando para Salvador com a medalha. E aproveitando aí uma curiosidade, o apelido de Bala veio quando? Cara, Bala veio de uma competição que eu participei, foi um Norte-Nordeste, aconteceu em Fortaleza. Eu fui nadar a prova dos 50 livre. Você sabe que 50 livre é a prova mais rápida que tem, né? Onde você não pode cometer erro. Qualquer erro é fatal. E aí subi lá no bloco para nadar a prova. O juiz deu a partida. Eu fiquei muito nervoso. Todo mundo pulou na água. Eu não pulei. Quando eu dei por mim, o pessoal já tinha entrado na água, ou seja, eu vi todo mundo entrando na água. Depois disso, eu pulei, acabei passando todo mundo, ganhei a prova e bati o recorde do campeonato. Então, quando eu fui para a arquibancada para falar lá com minha mãe, aí o pai de outro atleta falou: pô, bicho, senador parecendo uma bala, parecendo uma bala, parecendo uma bala. Aí o apelido ficou Edivaldo Bala Valério, né? Imagine, o cara pula atrasado, vê todo mundo entrando na água, numa prova de 50 metros, o cara passa todo mundo, bate o recorde do campeonato, e aí o apelido surgiu, né? Edivaldo Bala Valério. Da hora. Legal. Bom, ali na Olimpíada de Sydney você ainda nadou, né, como você mesmo disse, o 4x200 livre, abriu o revezamento. Quem completou esse revezamento aqui para os nossos ouvintes saberem foi o Leonardo Costa, Luiz Lima e o Rodrigo Castro, e nadou os 50 livre também. Queria que você falasse um pouco dessas provas, né, e como que foi a sua volta ao Brasil depois da medalha. Imagino que a recepção aqui deve ter sido uma coisa bem legal também. Assim, o legal é que o 4 por 100 foi logo no primeiro dia, né? E logo no primeiro dia você ganhar uma medalha, isso já é espetacular. E cria uma perspectiva, querendo ou não, de mais medalha, né? Então, o fato da gente ter ganho a medalha talvez tenha atrapalhado um pouco na questão de perspectiva
e expectativa também, porque eu acabei nadando 4x200, foi onde eu fiz o meu melhor tempo de 200 livre, abrindo o revezamento, só que a gente não se classificou para nadar final. Os 50 livre também, eu não me classifiquei para nadar semifinal, eu fiquei em 20º ou 22º, eu não me recordo ainda. E aí, assim, aqui no Brasil as notícias foram nesse sentido, né? De frustração, em função da conquista no 4x100 e o não sucesso nas outras provas. Mas o 200 livre, o 4x200, eu acabei estabelecendo minha melhor marca pessoal, e os 50 livre eu acabei quase estabelecendo, repetindo a minha melhor marca, mas que não me deu a chance de nadar final. Chegando aqui no Brasil, foi aquela mil maravilhas, né? Voltei como rei, o rei da Bahia, assim, muito famoso, muito sucesso, aquela história que eu falei mais cedo. Eu achava que a medalha poderia ter contribuído um pouco mais com o desenvolvimento do esporte, principalmente aqui na região norte e nordeste, né? E de certa forma isso aconteceu, mas aconteceu muito rápido. Então eu voltei bem conhecido, bem famoso, foi legal, mas aí também gerou muitos conflitos. Foi aí também que minha carreira começou a declinar um pouco, né? Porque eu comecei a fazer participação em rádio, televisão, viajando muito para compromissos que não era o treino. E aí eu não consegui dar muita sequência de resultados como eu vinha ao longo dos anos antes dos jogos, né? Eu queria que você relatasse, porque eu sei que nessa chegada na Bahia, logo na chegada mesmo ali, na primeira semana, aconteceram coisas bem legais aí, como uma recepção. Eu acho que também teve um dia que você recebeu um telefonema muito especial. Ah, legal, assim, é isso. Assim, eu voltei como se fosse o rei da Bahia, assim, sabe? Muita mídia, muita televisão, rádio, TV, site. E aí, de repente, eu tô no banco, eu recebo uma ligação de Ivete Sangalo. A Ivete me ligou essa vez para me dar os parabéns e para me convidar para o carnaval, né? A Olimpíada foi em setembro, mas em outubro, aproximadamente, foi quando ela me ligou, quando eu estava aqui na Bahia já, e me convidando para o carnaval que aconteceria em fevereiro. Então, assim foi bem legal, assim. Eu acabei aproveitando também a oportunidade, né, para desenvolver um pouco mais o esporte aqui, e a questão dessa visualização que a medalha me deu, assim, sabe? Você já comentou um pouco, né, que essa volta você acabou não conseguindo repetir tanto os seus resultados, né? No ano seguinte você ainda foi para o Mundial de Fukuoka, em 2001. Inclusive, sobre esse Mundial, uma coisa legal de falar, né? A gente entrevistou ontem a Nayara Ledu Ribeiro, que também é da Bahia e foi finalista na prova de 1.500, né? Então, um registro importante aí de um resultado histórico também, de uma mulher treinando numa piscina de 20 metros, né? Então, muito legal. Nayara também foi, durante muitos anos, referência aí daqui da natação feminina, né? Principalmente de fundo. Mas é aquela questão, né, que a gente sempre acaba se batendo, né? No Brasil, a gente tem uma memória muito curta, né? E reverencia pouco seus ídolos, né? E a Nayara teve um papel importante aqui para o desenvolvimento da natação feminina e hoje é pouco lembrada, né? Sim, sim. E foi bem legal a nossa conversa com ela, uma pessoa também que tem que ser muito, muito lembrada mesmo. Queria que você contasse um pouco de como foi para você lidar com esse, nas suas palavras, né, o seu declínio na natação. Foi difícil? Você ficou... Como é que foi lidar com isso, assim? Ah, foi difícil, sim, até porque você não está preparado para o fracasso, né? Ainda mais vindo de um ápice que é a Olimpíada, a medalha olímpica, você se acostumar ou do nada você se deparar com um insucesso, você tendo chegado ao sucesso é complicado, assim, sabe? Então tiveram diversos fatores aí que dificultaram minha carreira após a Olimpíada. Uma delas, com certeza, foi a falta de maturidade,
né? O fato de eu, com 22 anos, ganhar uma medalha olímpica. Quando eu voltei para Salvador, eu achei que eu era o cara, que eu podia fazer o que queria. E acabei, foi num dos piores momentos, assim. Meu pai gerenciava muito minha carreira e eu já achava que eu podia tudo, que eu não precisava mais de meu pai, e acabei fazendo bobagens, né, da época de jovem, né, achando que pode tudo, começa a ganhar dinheiro, acha que pode tudo, enfim. Aí depois também, em 2002, eu tive meu filho, e aí foi um outro complicador, e chegou um ponto que em 2005, 2006 eu tive que morar em outro estado, né. Na verdade, eu tentei participar de Atenas, não tive sucesso. E aí, em 2005, eu tive que morar em Porto Alegre. Fiquei 2 anos morando em Porto Alegre. Depois, eu fiquei 2 anos morando em Belo Horizonte. E aí, em 2009, em dezembro de 2009, eu resolvi abandonar o esporte. Foi assim o meu declínio, né? Ou seja, o meu insucesso. De Sydney de 2000, aí 2002 eu ainda consegui ter alguns resultados expressivos, tanto que eu fui campeão sul-americano, fiz a minha melhor marca no 100 livre, lá no sul-americano em Belém, foi 49,6 em 2002. 2013 eu não consegui me classificar para o Pan-Americano, 2004 não me classifiquei para Atenas, 2005 foi o ano que meu filho começou já tinha 1 ano já de idade, né? Desculpa, eu falei que nasceu em 2002, mas foi 2004. E aí tive que morar fora, morei 2 anos em Porto Alegre, foi legal, uma descoberta muito boa para mim enquanto atleta, enquanto conhecer sobre treinamento. E 2006, 7, 8 e 9, quer dizer, eu fui para Belo Horizonte, e quando eu voltei para Salvador, em dezembro de 2009, eu já tinha abandonado a carreira. Bom, a gente queria saber agora como que tá, porque a gente sabe que você está envolvido aí com o projeto, coordenando, aí comandando o projeto da Arena Salvador, lá onde levaram a piscina, uma das piscinas olímpicas para Salvador, que inclusive espetacular, merecido, justo. Sei que você batalhou e se envolveu muito com isso, e você está à frente desses meios aí de política esportiva, alguma coisa nesse sentido, sempre batalhando. Queria que você contasse o que você está fazendo aí, o que você quer fazer, como que estão as coisas. Na verdade, o que acontece? Em 2016, o amigo e hoje deputado federal, Luiz Lima, me ligou para ele tinha virado, na verdade, secretário nacional de esporte de alto rendimento, né? E coube a ele a missão de direcionar alguns equipamentos esportivos dos Jogos de 2016, né? E Luiz me ligou e sinalizando a vontade de querer doar uma das piscinas dos Jogos de 2016 para Salvador. Eu falei que seria um golaço, porque a Bahia tradicionalmente sempre revelou grandes atletas. A gente tem aí, inclusive, 2 grandes expoentes aí da maratona aquática recentemente, né, que é a Ana Marcela e Alan do Carmo. Mas a gente sempre revelou grandes atletas e seria um golaço. E coube a mim, na verdade, intermediar a interlocução entre o governo federal e a prefeitura municipal. Quando eu levei para o prefeito topou na hora. Hoje, Salvador tem uma das piscinas que foram dos Jogos 2016, onde a gente desenvolve um projeto aqui que a minha missão é justamente essa, né? Revelar e descobrir o novo Edivaldo Valério. Então, nós estamos trabalhando 1 ano e meio já, né? A piscina foi inaugurada em dezembro de 2018, mas a gente começou nossas atividades em fevereiro de 2019. E a gente já estava num ano legal aqui, iniciando um ano legal esse ano. Nós viemos de um ano de 2019 aí de se mostrar, né, se colocar no cenário da natação, pelo menos baiana, onde a gente já começou a alcançar uns resultados expressivos. E aí veio a pandemia, né, que aí acabou com tudo, né, destruiu tudo. E a gente está tendo que se reinventar agora, se redescobrir.
Mas a missão é essa, tentar revelar nessa piscina, que foi a piscina dos Jogos, um novo Edivaldo Valério, né? Até bem emblemático, né? Uma piscina da Olimpíada, onde a missão é revelar um novo Edivaldo Valério. Então, eu hoje ocupo o cargo aqui na Prefeitura de Salvador como gerente de esportes aquáticos e eu estou coordenando as atividades esportivas lá da Arena Aquática Salvador. Show, muito legal. Queria perguntar, voltando um pouquinho para quando você encerrou a carreira, como é que foi, né? Porque geralmente os atletas sofrem, né? Quando encerram a carreira de nadador para entrar no mercado de trabalho. Queria saber como é que foi no seu caso e se você sentiu muita falta. Falta eu não senti não, viu? Confesso, porque é uma rotina que eu comecei bem cedo, né? 3 anos de idade. Então, foram quase 30 anos aí nadando. Eu nadei até os 32 anos, então foram de fato quase 30 anos aí nadando. Seria um tempo aí de aposentadoria, né? Nos tempos atuais não, mas antigamente talvez até fosse. Assim, eu não me preparei para parar, né? Não me preparei. E aí veio a questão só da gente assim, eu fui surpreendido, na verdade, porque eu não queria parar, mas resolvi parar porque eu não estava mais disposto a continuar procurando, batendo de porta em porta para pedir apoio aqui de patrocinador. Então, quando eu resolvi parar, resolvi nesse sentido, só que teve alguns complicadores que foi justamente essa questão de conciliar estudo com esporte, né? Porque eu acabei não me formando enquanto era atleta, porque troquei muito aqui de faculdade, morei fora, então não concluí meu curso acadêmico, só me formei há 3 anos atrás, tive muita dificuldade, mas aí novamente algumas pessoas, porque é uma coisa que eu agradeço mesmo e que o esporte me deu foram relações de amizades, né? Então fiz muitos amigos, esses amigos me estenderam a mão, me ofereceram emprego, comecei a trabalhar com projeto social, uma coisa que eu me identifiquei bastante, e aí fui me mantendo. Hoje a gente tem uma empresa aqui em Salvador que presta serviços no ramo de atividades aquáticas. A gente tem em parceria com 3 clubes sociais aqui de Salvador. E a gente hoje oferece aulas de natação e hidroginástica nesses 3 clubes, né? Então, assim, foi bem difícil a transição de abandonar a parte de atleta para a parte do ser humano normal, né? Porque eu não me preparei para isso. Enfim, mas estamos vivos, estou bem hoje, tenho uma empresa, trabalho aqui na prefeitura e estou fazendo um trabalho bem legal, mas como eu falei, o início foi bem difícil. Toda mudança gera um desconforto, né? Então, de certa forma, é legal porque você se redescobre, você começa a pensar e começa a agir. Mas foi assim a transição, não foi fácil não. Divaldo, agora sim, né, voltando ali para o projeto, para a piscina que vocês têm hoje, né, eu quero saber primeiro se vocês pretendem levar um brasileiro para essa piscina aí, que é espetacular, né? A gente tem muita vontade de ver um brasileiro aí novamente. Assim, a gente tinha muitos... Esse primeiro semestre aqui para a gente, inclusive, seria um semestre extremamente importante. Nós já tínhamos agendados 3 grandes competições para cá, para Salvador. Nós íamos realizar um campeonato sul-americano de polo, sub-16. Nós íamos realizar um campeonato regional norte-nordeste aqui, em maio. E nós íamos realizar um campeonato brasileiro júnior aqui. Então, foi justamente na época que veio a pandemia. Então, tudo isso foi desconstruído, mas a ideia, de fato, é trazer grandes competições. Esse, inclusive, é o desejo do próprio prefeito, ACM Neto. Então, ele tem, inclusive, nos cobrado para que a gente leve grandes competições para cá, traga, né, grandes competições para cá, para Salvador. É uma pena que aconteceu
a pandemia, mas já era para a gente já ter realizado grandes competições, como a gente iria realizar um campeonato sul-americano aqui de polo, sub-16, um campeonato regional e um campeonato brasileiro júnior. Bom, animal, né? Tô muito contente em escutar isso, né? Acredito que vai dar certo, é só uma questão de readequar aí de tempo até isso tudo terminar e a gente conseguir retomar realmente as atividades. E aí eu queria saber também, né, se ali nessa piscina você está falando que coordena, né? Eu te acompanho nas redes sociais ali, vejo várias coisas suas, né? Já está sendo formada, existe uma equipe de atletas de categoria de base treinando já ali nessa piscina, usando esse espaço nesse sentido, ou ainda não começou isso lá propriamente dito? Não, começamos sim. Na verdade, foi o que eu falei mais cedo, né? O ano de 2019 foi um ano de descoberta. Nós iniciamos o projeto da Arena Aquática oferecendo aulas nas escolinhas, né? Ou seja, principalmente na piscina curta, né? Na piscina semiolímpica. E aí a gente ofereceu aulas de natação e hidroginástica. A gente não selecionou público, mas a gente começou a identificar alguns talentos, né? E esses talentos que foram sendo identificados, nós migramos eles para a piscina longa. Então, o ano de 2017 foi um ano de descoberta, de lapidação. A gente já identificou alguns atletas e no fim de 2019 nós já estávamos com a equipe de competição, participando de alguns eventos aqui em Salvador. E o ano de 2020, inclusive, no dezembro de 2019, nós fizemos uma seleção, uma peneira para recrutar também mais atletas externos para fortalecer o time. Como eu falei, o ano estava iniciando de uma forma muito boa para a gente. Nós tínhamos diversas pretensões enquanto equipe. Nós temos hoje, ou tínhamos antes aqui da pandemia, uma equipe de competição com 145 atletas da Arena Aquática, identificados através do nosso projeto social, ou seja, um trabalho de lapidação. Aí atletas a partir de 6 anos de idade até o Master, onde a gente já estava participando de competições oficiais e não oficiais aqui em Salvador. Então era um trabalho que estava começando a dar frutos, né? E aí veio a pandemia, a gente está aguardando. Salvador ainda não foi liberado aqui o acesso à prática esportiva, somente futebol, mas a gente já entregou o nosso protocolo aí já de reabertura, aguardando o prefeito aí só dar o aval. Bom, legal. Eu tenho mais duas perguntinhas com relação a esse projeto. Quem são os treinadores, ou o treinador, ou é você mesmo? Quem que está assumindo essas equipes, essa garotada, essas categorias? Como que isso está sendo dividido? E da onde vem o subsídio para estar mantendo essa estrutura, indo para competições, né? Esse tipo de coisa. É a própria prefeitura? Uma coisa legal é isso, é a prefeitura. A prefeitura está bancando tudo sozinho. Porque o prefeito, na verdade, vem de uma gestão aqui que vem desempenhando um trabalho brilhante aqui na cidade de Salvador. Eu não sei se você já veio aqui em Salvador, mas se você já veio alguma vez, eu convido para você vir novamente, para você ver como é que a cidade hoje está. É uma cidade extremamente mudada. Esses 8 anos aí de gestão do prefeito ACM Neto, a cidade mudou. Então, mudou também a gestão da prefeitura, né? Então, o prefeito hoje arca com todo o custo, desde a manutenção das piscinas, com equipamento, a equipe técnica. Nós temos hoje, na Arena, fazendo parte da equipe técnica, nós temos 7 professores, 6 estagiários, uma equipe administrativa, uma equipe de portaria, uma equipe de limpeza, parte de coordenação, que no caso é minha. Então, tipo assim, nós temos uma equipe muito grande. Nós temos, como eu falei, 7 professores. Posso mencionar aqui professor Fábio Augusto, Maurício Barreto, Tiago Alves, Ricardo Tito, Fabiane Silva, Ada Martinez, Juliane Troeski. Estagiário, nós temos 6 estagiários.
pessoal da limpeza, pessoal da portaria, pessoal do administrativo, gerência, no caso minha. Enfim, é uma equipe de aproximadamente 20 pessoas hoje fazendo parte do quadro de pessoal lá da Arena. Pô, animal, que bom escutar isso. Você não sabe a minha alegria. Já fui para Salvador, mas foi em 2013, acho que é a última vez que eu fui, né? Mas puta alegria que você tá me dando escutando isso. Legal, legal. E te convido a voltar, tá, cara? Você vai ver uma cidade totalmente repaginada, assim. A gestão aqui do prefeito, e eu não tenho essa questão política, não, mas é preciso reconhecer quando o trabalho realmente é sério e o trabalho vem mudando vida de pessoas, sabe? A gente hoje tem, talvez, claro que isso não é fator preponderante, mas talvez a gente tenha uma das piscinas mais bonitas do Brasil, né? É na beira aqui da praia, próxima à praia, o visual fantástico, acabou virando sendo um cartão postal, né? E, enfim, a gente tem tudo realmente para trazer grandes competições. Uma pena que aconteceu a pandemia, né? Mas a gente já tinha programado aqui no nosso calendário, abril e maio seriam grandes eventos que a gente iria realizar. Tomara que a gente possa conhecer essa piscina mesmo. E aí é a última pergunta e a gente finaliza, que é: você nada ainda, Edivaldo? Você dá umas braçadas ou já deu? Para mim já deu muito tempo. Quando eu parei em dezembro de 2009, eu fiquei praticamente uns 5 anos sem cair em piscina, né? Sabe aquele momento que você vai para uma confraternização e na casa lá da pessoa tem uma piscina e todo mundo vai lá para a piscina e você fica de cá e fica achando todo mundo careta porque está na piscina? Era eu. Assim, durante 5 anos eu fiquei assim, não caía em piscina de jeito nenhum. Aí depois eu comecei a tentar fazer um esforço para voltar a nadar. Não consegui. Procurei outras atividades, procurei fazer uma musculação, procurei correr, procurei pedalar, mas sabe que é aquele negócio que a minha cachaça é piscina, é, foi isso. Assim, apesar de trabalhar hoje num equipamento que é arena aquática, assim, tem muita demanda administrativa para ser resolvida, né? Essa questão política é um pouco complicado, né? Parece fácil, mas não é. Tem muitas questões administrativas e políticas que precisam ser resolvidas e eu acabo não tendo tempo, né, para poder me dedicar ou pelo menos arrumar um tempo. Pode parecer aqui desculpa, mas não é não. A minha rotina, e eu sou aquele cara muito pragmático também, assim, né? Eu só gosto de nadar de manhã cedo. Se for para nadar de tarde, eu não nado, porque até o meu corpo já tem isso automatizado, né? Porque eu passo a entender que meu corpo já vai estar cansado, eu já não vou render como eu acho que eu devo render. Então, se eu não nadar de manhã cedo, eu não nado mais. Então, tá bem difícil conciliar. Gostaria muito, mas a minha missão agora é outra, né? Tentar, é claro que eu tenho que estar atento também a essas questões, cuidando da minha saúde, até porque eu já fui para outras práticas esportivas, mas, né, não deu tanto certo. Mas eu sei que eu não posso ficar sedentário, né? Eu preciso buscar um meio para tentar continuar ativo, né? Claro que essa parte competitiva já não me pertence mais, né? Mas eu nunca vou deixar de ser competitivo, né? Sou competitivo aqui na vida, né? Eu quero ganhar, eu quero ser melhor, eu quero evoluir, eu quero crescer. Essa parte competitiva nunca vai deixar de ter, mas a gente sabe que existe já uma limitação no aspecto físico, né? Só que, tipo assim, o engraçado é que quando eu comecei a participar de algumas competições e começava a tomar pau aqui de algumas pessoas, isso gerava um certo incômodo, né? Porque para eles isso era uma vitória, mas para mim eu não queria estar mais fazendo esse papel de estar indo, mesmo tendo esse entendimento de que, ó, eu estou só fazendo a minha atividade, eu não estou aqui para melhorar a performance, eu não estou aqui para baixar tempo, eu não estou aqui para isso. Mas para os outros, ganhar do Edivaldo Valério é fantástico, né? Então, tipo assim, isso gerou um incômodo para mim, né? Então,
eu passei só a nadar como forma de atividade física mesmo, não mais para participar de eventos ou competições nesse sentido. Perfeito. E eu imagino mesmo a alegria de alguém master ganhando de você, né? Compreensível, porque é um ícone nosso aí. Mas legal, Edvaldo, você já nadou muito, né? Tudo que tinha que nadar, competição, agora é só curtir mesmo e ajudar a natação dessa outra forma que você está fazendo. Queria te agradecer demais por ter compartilhado tudo com a gente. Foi sensacional. E você merece aí todas as homenagens e o microfone para falar, né? Que acho que isso é importante. Para terminar, se você puder deixar um recado para os nossos ouvintes. Pô, legal. Eu queria agradecer aí a iniciativa, a oportunidade. Assim, a mensagem que eu deixo é uma palavra que eu carrego até hoje, né? Que me ajudou muito quando atleta e me ajuda bastante nos dias atuais, que é disciplina, né? A gente às vezes tem um conceito muito deturpado do que é disciplina, né? Ou não é muito claro para muita gente. A gente às vezes pensa que é algo militar, né? De ter aquele carrasco ali em cima. Mas disciplina, eu tenho um conceito muito claro para mim que me ajudou ao longo desses anos, que é você saber o que você tem que fazer, mesmo quando você não tem vontade de fazer, né? Então, esse conceito de disciplina me ajudou bastante como atleta e me ajuda hoje, por exemplo, quando eu estou cansado, quando eu não quero ir trabalhar, enfim, que aí eu penso, pô, mesmo que eu não queira fazer, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir treinar, eu tenho que dar atenção àquilo, né? Quando eu era atleta, principalmente, né? Quando eu não queria ir treinar, não seria justo com o meu treinador, ele já está lá me esperando e eu não ir porque eu estava com preguiça, né? Então, a disciplina me ensinou isso, né? Então, esses valores que o esporte traz para a gente. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, também acreditar também no seu sonho, não transferir a responsabilidade, não achar que o outro tem que fazer por você, quem tem que fazer é você, né? Enfim, obrigado a todos aí, espero que tenha sido extremamente produtivo. Obrigado, Edvaldo. Foi animal. Muito legal mesmo. Brigadão.